Boa noite. Todos bem? Quem não me conhece, eu sou o Edgar, sou um dos colaboradores aqui da casa também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema que todos nós participamos. O que está escrito aqui? Falatório. Pode falar alto. Falatórios. Falatórios. Aqui a gente precisa falar um pouco mais alto para as pessoas escutarem, né? Alguém fala aqui? Eu falo. Alguém é mudo? Ah, Edgar, o mudo não fala, é verdade, mas ele se comunica. Aliás, o mudo não fala porque sofre consequências da lei natural. Porque usou mal as palavras. Olha que interessante. Esse tema das palavras, do falatório, é uma coisa que muitos podem falar, poxa, Edgar, mas é uma coisa tão simples, é uma coisa tão banal, só que é aquilo que participa da nossa vida todos os instantes, na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na casa espírita, aonde nós estivermos. O falar é uma relação de comunicação entre as pessoas. E quantas vezes nós usamos a palavra positivamente? Quantas vezes nós usamos a palavra negativamente? Todos nós, todos os dias, todos os instantes, estamos produzindo algo com as nossas palavras. E não sou eu que estou dizendo isso, não é? Quem está dizendo isso são os evangelhos, são os psicólogos, são os profissionais da comunicação. Todos eles falam, estudam, refletem, escrevem, publicam várias coisas relacionadas à palavra, à conversa. Só que eu, nesta casa, e nós estamos aqui para aprender os ensinamentos do Cristo, vou me apoiar nos evangelhos e vou me apoiar nas obras espíritas, tudo bem? Então vamos lá. Mais uma vez, teste de visão, mas não tem problema. O que eu quero que vocês gravem aqui é o seguinte: no Evangelho de Mateus, eu destaquei duas passagens. A primeira passagem é a que o Cristo fala assim, ó: eu porém vos digo que todo aquele que se encolerar contra o seu irmão, lembram dessa passagem? Aquele que dizer raca, ou aquele que dizer és louco. Raca, naquela época os hebreus falavam como significava homem de pouco valor, e falava cuspindo, né? Então era uma ofensa muito grande. E quando nós lemos essa passagem, tem alguns comentários do Emmanuel que são bastante oportunos para nós. Deixa eu achar um mouse aqui. Que ele fala o seguinte, ele fala assim, ó: toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário ao quê? À lei do amor. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo do ser bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E por que se destaca esta passagem do Cristo? Porque ele mesmo afiançou que qualquer palavra que seja rude, ela é contrária ao quê? À lei do amor, da caridade, da compreensão, da tolerância, da paciência. Então essa é uma questão importantíssima para nós refletirmos. Quantas vezes a nossa palavra é fruto da nossa intolerância, da nossa impaciência, da nossa teimosia, não é? E aí o Emmanuel, no livro da Esperança,
no capítulo Verbo Nosso, ele fala assim, que as palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. O que é essa construção dos edifícios? É a construção das relações que nós temos uns com os outros. E que nós lancemos na direção dos outros o equilíbrio e a tolerância. Por quê? Porque é aquilo que a gente quer que volte para nós. Ou a gente quer que venha para nós desequilíbrio, destemperança. Na hora que nós estamos num diálogo, nós queremos ser agredidos verbalmente? Sim ou não? Não é? Mas nós muitas vezes nos achamos no direito de ofender, porque nós não gostamos de alguma coisa que foi dita, nós não gostamos de alguma coisa que foi feita, não é? E aí nós não conseguimos, né, nos equilibrar para termos um diálogo construtivo. Tudo bem até aqui? Muito bom. Depois, nós temos, ainda no Evangelho de Mateus, temos lá, seja porém a vossa palavra sim, sim, não, não. O que Jesus quis dizer com isso? Para a gente sair de cima do muro? Hoje em dia esse jargão é forte, né? Você fica em cima do muro. Não tem nada a ver o sim, sim ou o não, não com você ficar em cima do muro. Tem a ver com a nossa firmeza, tem a ver com a nossa postura, tem a ver com os nossos valores e as nossas também atitudes. Porque não adianta só nós falarmos, né? Eu escutava assim muitas vezes escutei da minha tia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Já ouviram isso? Os que têm mais de 40, com certeza ouviram, não é? E essa frase é uma frase muito fútil, porque não adianta nós ensinarmos, educarmos, orientarmos só com as palavras. Jesus falava conosco, né? No meio aqui do texto nós vamos encontrar que Jesus foi um grande comunicador, ele se comunicava com as pessoas através das palavras. Não tinha o WhatsApp na época, tinha? Não, né? Tinha o Facebook na época, não tinha, né? Tinha TV, tinha rádio, não tinha. Os evangelhos foram escritos depois que ele morreu, depois de 60 anos. Foi isso? Muita coisa pode ter se perdido de boa, não? Mas o que nos alerta é o seguinte: seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Ninguém sendo perfeito, isso está lá no Evangelho, no capítulo dos Bem-aventurados os misericordiosos. E lá no final do capítulo, tem uma questão que o Kardec pergunta: mas é permissível a gente repreender os outros, já que a gente também não é perfeito, não é? Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de criticar o outro, ou de reprimir o outro. O que vocês acham? Quem não leu ainda o texto, o que vocês acham? A gente tem o direito de reprimir? Quem acha que sim? Quem acha que a gente tem o direito de reprimir? Vou usar até lá. Repreender, vamos usar a palavra correta. Repreender. Quem acha que a gente tem o direito de repreender o nosso próximo? Calma, um por vez, levanta a mão. Ninguém acha. Eu penso assim. Eu sou mãe. Eu tenho direito. Se meu filho está tendo uma conduta que não é legal, eu tenho que me pronunciar. Muito bom. Quem mais? Pode levantar a mão só. Só levanta a mão. Quem acha que a gente tem o direito de repreender? Quem acha que a gente não tem esse direito? Puxa, gente, vocês estão... Boa noite, hein? Vamos começar de novo? Vamos começar de novo. Está muito chato. Vamos passar para o passe, então. Combinar? Quando eu falo assim, quem acha que sim, levanta a mão, tá bom? Quem acha que não, também levanta a mão. Não precisa mais, tá?
Fato é, nós temos sim o dever de repreender, porque nós estamos numa relação de progresso e de evolução social. E como... Esqueci seu nome. A Marisete falou. Obrigado. Nós, como pais, temos o dever de mostrar qual é a conduta correta para os nossos filhos. Que, aliás, a sociedade anda totalmente desestruturada, porque a família brasileira e mundial está desestruturada. Porque nós falhamos terrivelmente na repreensão dos nossos filhos, através de uma educação voltada com os ensinamentos do Cristo. Isso é um negócio muito sério. Então, sim, nós temos o direito de repreender. O que nós não podemos é agredir verbalmente. O que nós não podemos é ofender. O que nós não podemos é desestruturar a pessoa, humilhando esta pessoa. É isso que nós não podemos fazer, jamais, em situação alguma. Mas o falar, corrigindo uma atitude errada, essa é uma obrigação nossa. E nesse mesmo capítulo tem, mas e se o mal, nós devemos expor o mal que alguém fez também, algo de errado que ele fez? Os Espíritos são claros. Eles falam assim, se esse mal que ele fez não atingiu a alguém, você não tem que falar nada. Ele vai sofrer as consequências daquilo que ele fez para ele mesmo. Porque quando nós fazemos algo que não é legal, volta para nós. Quando nós falamos algo ruim, muitas vezes esse algo ruim volta para nós. Que bom quando a gente está falando algo ruim que alguém rebate a gente com algo bom. Porque aí vem a nossa vergonha. Vocês já tiveram algum momento, pensem, não respondam agora. Agora não é para responder. Entenderam? Não é para responder. Vocês já tiveram algum momento de fúria na vida de vocês? Quando vocês passaram por esse momento, aqueles que pensaram que já passaram e que lembraram da cena, se vocês pudessem filmar vocês mesmos e depois ficar observando, o que vocês falariam? Que horror. E nós caímos muitas vezes nessa cilada. Porque as pessoas, com as palavras, conseguem nos desestruturar. E sabe por que elas fazem isso? Porque muitas vezes nós não dominamos ou o assunto que nós estamos conversando. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa opinião é quem prevalece e não a da pessoa que nós estamos conversando. Porque nós ouvimos o que a pessoa está falando só pela metade, nós não conseguimos ouvir a coisa inteira. Lembra daquela frase que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Lembra disso? Os mais velhos também devem lembrar que a gente tem 2 ouvidos que é para a gente escutar mais do que falar. Já ouviram essa frase também? Como essas pessoas antigas eram sábias, não? Elas eram maravilhosas. Por que as atuais não são? São. É que nós atualmente nos preocupamos com outras coisas. Esse é o nosso problema. E coisas que não vão nos fortalecer espiritualmente. Vou repetir. Hoje, nossa geração, ou pelo menos a geração dos meus filhos, da minha para frente, elas se preocupam com coisas pueris. E essa é uma luta difícil que nós estamos enfrentando dentro de todos os nossos lares. Por quê? Porque hoje a facilidade e o acesso às coisas materiais são muito maiores. E isso inibe qualquer ação que a gente tenha com relação aos valores morais. Olha que interessante. A gente enfrenta essa barreira hoje, mas a gente sabe que a gente vai vencer.
Como? Utilizando essas próprias ferramentas a nosso favor. Não é? Usando as redes sociais para educar as pessoas. Hoje nós falávamos aqui da possibilidade de gravar para passar a palestra ao vivo, mas não deu porque as redes estão instáveis. Não é? Mas a gente já grava e já passa. A gente tem várias pessoas que fazem palestras maravilhosas. Está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram, está em todo lugar. Agora, nós nos focamos nas instruções saudáveis e salutares ou nós preferimos as outras? As outras, que não exerce, que não requer muito pensar, não é? E aqui, para a gente passar da página, é toda a frase no mundo da alma é semelhante ao engenho de projeção, suscitando imagens. A gente, quando fala, a gente projeta imagens para quem está ouvindo. Quer um exemplo? Se eu falar do mar, automaticamente todo mundo vai mentalizar isso. Se eu falar de uma rosa, não é? Nós, quando falamos, nós temos esta possibilidade maravilhosa de fazer com que as pessoas também imaginem cenários. Então, quando nós falamos, nós estamos construindo algo em que aquela outra pessoa que está ouvindo, ela tem que se conectar a isso, e ela pode se sentir bem ou ela pode se sentir mal. Percebe? No dia a dia nós conversamos, nós pensamos nisso. Nós lembramos deste poder que nós temos, não é? Além do evangelho gente, olha, se vocês pegarem os evangelhos todos, vai ter sempre algum destaque sobre a palavra, sobre a conversa, sobre a fala. Eu pensei algumas. Então eu fui no evangelho de Mateus e fui no evangelho, nas cartas de Paulo. E as cartas de Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, ele fala assim: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Gente, em todos os instantes parece que a gente está sendo redundante no que a gente está falando. O que eu quero destacar aqui com vocês é que a questão da fala, da conversa, da comunicação, ela é permanente nos evangelhos. Esse é o tema mais exaltado pelos evangelistas, por Jesus, porque é a forma que nos diferencia dos animais. É a comunicação, é a fala, é a escrita, é a comunicação através de códigos. Percebem a importância que é isso? E aí, sobre essa passagem, o Emmanuel tem vários textos. Eu destaquei algumas coisas só. A primeira está no livro que eu destaquei, está no Caminho, Verdade e Vida. Jesus levou o Evangelho ao mundo conversando, que eu falei agora há pouco. E quantos atingem mais elevados planos de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Aqui eu vou pedir licença para vocês, e eu vou destacar uma coisa que eu não consegui colocar aqui, mas é muito importante que a gente fale. Olha só, tem um livro do André Luiz que chama Obreiros da Vida Eterna. É um daqueles livros da sequência do Pai Nosso. Tudo bem? Quem já leu esse livro, levanta a mão. Muito bom. Quem não leu, leiam. Todos os livros do André Luiz são maravilhosos. E tem uma ilustração muito bonita do plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E lá, nesse livro, tem uma hora que eles chegam numa colônia espiritual e eles estão sendo aguardados, eles estão aguardando a chegada de um dos líderes lá do local para fazer lá a sua palestra, E aí fica aquela conversinha de lado, né?
Sabe essa conversa que a gente faz aqui, quando a gente chega? Que a gente fala várias vezes, né? Que quando a gente chega aqui, a espiritualidade já está trabalhando, ela já está nos amparando, ela já está nos envolvendo, ela sabe, vocês podem não acreditar, mas ela sabe que a gente vai vir. E quando a gente chega, ela já sabe. Ah, o Edgar chegou. Temos que dar atenção nesse sentido, naquele outro. No meu é em vários, gente. Eu não vou nem ficar falando quantos, né? Mas cada um tem o seu. E aí a gente destoa o ambiente, a gente desestrutura o ambiente das nossas conversas paralelas. E muitas vezes as conversas que não são produtivas. As conversas que não são produtivas. Não as conversas que não são respeitáveis. Ninguém está falando que a gente aqui falta com respeito na hora que a gente está aqui esperando. Não é isso. Que a gente está falando, contando piada, que a gente está falando palavra de baixo calão. Não é isso. As conversas que não têm sentido é falar de amenidades antes do trabalho. A gente pode falar das amenidades depois do trabalho, depois que a gente sair. A gente não se apercebe da importância que nós temos na hora que chegamos. E aí, ele fala assim, ó. Abre aspas, não sou eu, só estou lendo. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, ao poder da palavra, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informações fidedignas das autoridades que nos regem, que regem lá o plano espiritual a qual eles participam, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-se somente às mais respeitáveis. Não se precatam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas. Acabamos de falar aqui das imagens, certo? Que se desenvolvem no terreno mental e que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam e consideram-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias, não se destinam senão a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Quando a gente fala, quando a gente faz uma piada, quando a gente faz alguma coisa jocosa sobre alguém, quando a gente faz um desejo, a gente fala de uma pessoa, a gente está projetando tudo isso. A gente está quase que plasmando uma cena. E isso nos liga a espíritos menos nobres, inferiores, ruins, levianos, que querem, se não querem o nosso mal, querem a nossa estagnação na senda do progresso, querem prejudicar a nossa família, querem nos prejudicar de alguma forma. E nós, através das palavras, das conversas menos nobres, nós damos campo para isso. Ah, é só o pensamento? Não, é a palavra. Alguém já gritou aqui? Não? Hã? Tem algum descendente de italiano? Aqui, tudo tem buona gente? Eu escutei uma frase assim, que as pessoas que gritam porque os seus corações estão distantes. É o quê? As pessoas que gritam uma com as outras é porque os seus corações estão distantes. Tem os que são surdos. Mas eu estou falando do grito na hora de uma discussão. Não estou falando do grito, fulano. Não é isso. Alguém já discutiu? Já gritou?
O coração está perto na hora que a gente está gritando? Está longe. Não é? E olha como as coisas são tão simples. Palavras. Palavras. Não é? Vamos lá. O Wagner já está controlando meu tempo aí? Nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Sem que a gente perceba, tudo que a gente fala age nos outros. Isso é uma realidade. Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar que a palavra torpe atinja as pessoas? E aí, lá em Tito, no capítulo 2, versículo 1, Paulo, na sua carta, diz o seguinte: quanto a ti, fala o que pertence à sã doutrina. Fala o que pertence a Deus, a Jesus. Fala o que pertence às coisas boas. Fala aquilo que agrega. Fala aquilo que exalta. Fala aquilo que coloca as pessoas numa posição melhor, que estimula as pessoas a caminharem também para um caminho bom. É isso que Paulo escreveu. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito. Foi o que nós acabamos de ver lá no Obreiros da Vida Eterna, não é? E conversando, escrevendo, informando, pregando, tal, tudo que a gente fizer, vamos lembrar que nós temos que transferir uma palavra sempre positiva. Tudo bem? Em Timóteo, na primeira carta aos Timóteos lá, no capítulo 37, pretendendo passar por doutores da lei. Temos doutores da lei hoje? Tem hora que esse silêncio me causa um sofrimento. Porque eu falando em palavra e conversa, eu me sinto... É só abrir a página do Facebook, tá cheio de doutores. Exatamente! Tá cheio de gente que acha que sabe tudo. E o pior, nós escutamos o que os caras falam. O próprio Google é o doutor da lei, né? O próprio Google. Quando não sabem nem o que dizem e nem o que afirmam tão fortemente. Eles se acham, afirmam, falam tal, e nem sabem se eles sabem. Quer ver o que o Emmanuel discorre dessa frase? No texto Não Entendem, que está na Vinha de Luz, ele fala assim, ó, vê se vocês encontram alguma sociedade parecida como essa. A sociedade comum em quase todo mundo, ele não está falando em todo, talvez a nossa não tenha isso, é campo de batalha nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores e informações descabidas. Todo mundo já tem um diagnóstico para a Covid. Todo mundo. Se é diferente do A, ele critica o A. Se é diferente do B, ele critica o B. Se é diferente dos dois, ele critica os dois. A gente fica tentando achar motivos para a Covid-19. A gente já encontrou. A gente já falou lá atrás. É o desequilíbrio da humanidade que causam as grandes doenças. Nossa sociedade é uma sociedade absolutamente desequilibrada, a começar pela fala. E a gente agora precisa achar uma solução. E a solução só virá quando nós tivermos méritos. Quando nós tivermos, através das nossas atitudes, das nossas relações, das nossas falas, dos nossos pensamentos, coisas que nos garantam uma melhoria moral, para que a gente ache uma solução.
E olha como a nossa sociedade é tão louca ainda, né? Louca no sentido de imperfeita, de desequilibrada. Tem várias vacinas. A gente consegue discutir qual que é a pior ou qual que é a melhor. Cabe uma coisa dessa na nossa cabeça? Por quê? Porque tem doutores da lei, doutores de informação, achando que eles têm toda a verdade com eles. É isso que está acontecendo com a gente. A gente acredita nos números que passam nos meios de comunicação, mas nos meios de comunicação sério, nós não vamos. Nós não vamos para os sites da transparência, não sei o que, papapá, que estão todas as informações de tudo lá. A gente não vai. A gente não vai no www.word, não me lembro agora, posso trazer a informação depois, que tem todos os países que já vacinaram. O Brasil não vacinou, o Japão vacinou menos que a gente. O Japão é pior que a gente do ponto de vista econômico? Não. O Japão é maior do que o Brasil em extensão territorial? Não. O Japão cabe dentro do estado de São Paulo. E o Japão não vacinou todo mundo. Vai ter Olimpíada no Japão daqui 45 dias. E a gente está aqui dentro do Brasil se matando. Facções de um lado, facções do outro. Xingamento de um lado, xingamento do outro. Agressões verbais, escritas e tudo quanto. Por quê? Porque os doutores da lei influenciam a gente. E a gente se deixa levar. Simples. Por isso que a gente sofre. Ué? Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral. Adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, convertem os santuários domésticos em trincheira da hostilidade cordial. É filho discutindo com o pai, é mulher com o marido, por causa das questões que aparecem dentro da nossa casa e que a gente não sabe filtrar, que a gente não sabe canalizar, sentar, observar. Tá bom, então não vamos discutir um com o outro, vamos entender o que está acontecendo. Vamos sentar, nós todos da família, vamos sentar aqui, vamos entender o que é essa notícia aqui. Ela falta. Vamos olhar então, vamos pesquisar. Isso dá trabalho. Isso não é simples de fazer. É que a gente quer tudo mastigadinho. A gente quer tudo prontinho. A gente não quer ter o esforço de ir lá e a gente entender. Eu garanto para vocês que se vocês pegarem, sentarem, estudarem, se dedicarem a ver tudo o que está acontecendo, vocês vão chegar numa conclusão. E essa conclusão não aparece na TV, no rádio. Vai ser a sua conclusão. Mas isso, eu repito, dá trabalho. Tá certo? Já estou acabando, vai. E a nossa conclusão? É a nossa conclusão. Pondes vós essas palavras em vossos ouvidos. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 44. Quem falou isso aqui? Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Quem falou isso? Quando eu perguntar, vocês falam assim, Jesus. Vai. Quem falou isso? Jesus. Boa, galera, vocês estão bem. Olha só, o que a gente tem que dar ouvido, atenção, e que tem que fortalecer todos nós, todos os dias, são os ensinamentos de Jesus. Foi o que ele nos disse. Ele nos garantiu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês farão o que eu faço e ainda mais. Vocês chegarão ao Pai, mas não chegarão ao Pai se não passar por mim. E não passarão por mim se não nascer de novo.
pluralidade das existências. Perfeição. Vocês farão o que eu faço e ainda mais, é porque vocês serão como eu. Ser como Cristo é ser perfeito. E o Espírito perfeito é feliz. Uma felicidade que ainda nós não compreendemos. Um êxtase que nós não conseguimos observar aí, nem perceber. Para nós sermos felizes é termos ainda tranquilidade material. Não é? É falar assim, eu quero comprar uma casa numa cidade tranquilinha e ficar lá para esperar a morte chegar. A gente não está pensando no trabalho, a gente não está pensando em ajudar o próximo, a gente não está pensando em ser útil, a gente está pensando na ociosidade. Quando a gente pensa na ociosidade, a gente não vai para frente. Então, para a gente concluir, a fala que nos interessa é a fala do Cristo. Sem nós nos atermos, estudarmos, compreendermos, sentirmos os ensinamentos de Jesus, nós não vamos melhorar. E não sou eu que estou falando isso. Não matem o mensageiro. Não é? São as explicações dos espíritos superiores. Saibamos então, assim, compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidos dos nossos melhores sentimentos. Fiquem com Deus.